Fiz a escola pagar meu iPhone quebrado. No meu ensino médio, a regra era clara. Nada de iPhone durante o dia. A gente tinha que entregar o celular logo de manhã, e eles guardavam nos envelopes almofadados, bem vagabundos. Um dia, saindo correndo pra pegar o ônibus, joguei meu celular na cama. Pelo menos era o que eu achava. O aparelho bateu na beirada e... crack! Foi direto no chão de lajota. Tela no chão. O som já dizia tudo. Fiquei ali em pé, xingando a mim mesmo, mas aí... uma ideia surgiu. Peguei o envelope da escola, coloquei com muito cuidado o celular quebrado e todo o vidro dentro dele e fui como se nada tivesse acontecido. Entreguei normal de manhã. À tarde, fiz a cara mais chocada e devastada possível quando descobri o estrago. Levei o caso até a direção. A diretora até desconfiou no começo, mas aí meu pai apareceu, um enfermeiro, veterano do exército com 25 anos de serviço, e deu um sermão nível militar no pessoal da escola. Primeiro, prometeram pagar o conserto, mas como não tinha jeito, me deram um iPhone novo. Meu antigo era o X, isso foi em 2020. Acabei saindo com o iPhone atual, novinho. E quer saber? Tô usando até hoje. Para mais histórias, curta e siga. Meu pai traiu minha mãe e me pediu ajuda. Meu pai sempre foi um homem difícil, frio, arrogante, grosseiro. Durante muito tempo, eu achava que ele simplesmente era assim. Nunca tive muito afeto vindo dele, e às vezes parecia que ele até esquecia que eu existia. Mas tudo ficou ainda mais claro depois que descobri o que ele fazia pelas costas da minha mãe. Primeiro, eu achava que ele tinha tido uma ou duas traições. Algo esporádico, errado, mas talvez impulso de homem imaturo. Só que, com o tempo, e com algumas conversas que escutei por acaso, entendi que a coisa era muito mais profunda. Bailes. Noitadas. E até prostíbulos. Enquanto isso, minha mãe em casa, fingindo que estava tudo bem. Ela tentou se separar várias vezes. Agora é a quarta. E pela primeira vez, eu realmente acredito que ela está decidida. Ela chorou muito. Está machucada, mas parece ter entendido que aquilo não é vida. Só que agora, meu pai mudou o discurso. Começou a se fazer de pai carinhoso. Vem me abraçar, mandar mensagens preocupadas, dizer que moramos num lugar perigoso, que precisamos dele. Chegou ao ponto de me pedir para falar com a minha mãe, tentar convencer ela a não expulsá-lo de casa. Mas onde ele estava nas noites em que sumia? Nas vezes em que minha mãe chorava escondido no quarto, ou quando eu me sentia invisível? Ele dizia que nos protegia, mas quem mais nos feriu foi ele mesmo. O que mais me dói é ver minha mãe ainda fragilizada. Ela diz que precisa se organizar, que tudo é complicado. Mas eu tenho medo. Medo real de que ela volte atrás. De que a gente continue presa nesse ciclo onde ninguém é feliz, mas todo mundo finge. Eu não quero mais viver com ele aqui. Quero que minha mãe se liberte. Quero paz dentro da minha casa. Mas, por enquanto, tudo que posso fazer é torcer para ela ser forte. Porque eu não consigo mais carregar esse silêncio. Para mais histórias, curta e siga. Minha mãe namorava um bandido. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe estava com um cara. Não vou ser muito específica, mas digamos que ele não era santo. E acabamos nos mudando para a casa dele. Uma mansão enorme, com vista para o rio, em um bairro de classe alta. Minha vida mudou da noite para o dia, passando de um pequeno apartamento para um lugar desse tamanho. No começo, tudo parecia perfeito. Nova escola, novos amigos, mas algumas coisas começaram a me incomodar. Ele não trabalhava, minha mãe também não, e pessoas estranhas sempre chegavam em grupos e se reuniam em uma sala da casa. Eu também estava fazendo amizade com a filha da casa ao lado, mas de repente, os pais dela me proibiram de brincar com ela. O mais estranho de tudo era o porão, que nunca poderia ser acessado, até que um dia, a porta estava aberta e eu desci. O que encontrei me deixou sem palavras. Um cultivo de cannabis hidropônica, com plantas dentro de caixas plásticas e água corrente. Minha mãe não teve como mentir e me contou tudo, pedindo que eu mantivesse segredo. Eu até ajudei a embalar as plantas, o que na época parecia algo fora da minha realidade. No fim daquele verão, toda a vila teve um apagão. Não foi apenas uma falta de luz comum. As ruas, as casas, tudo ficou na escuridão total, como se o tempo tivesse parado. Eu e minha mãe estávamos lá fora, tentando tirar algumas coisas da casa enquanto ele, meu padrasto, ficava dentro. O clima estava estranho, opressor, e eu sentia que algo muito errado estava prestes a acontecer. Quando a luz voltou, uma semana depois, passamos de carro pela casa e vimos que tudo estava revirado. Móveis de cabeça para baixo, cortinas rasgadas e o interior da casa exposto, como se quisessem que víssemos tudo. Meu coração disparou e eu percebi que algo muito maior estava acontecendo ali, algo que não poderia mais ser ignorado. Para mais histórias, curta e siga. Minha esposa achou um corpo no meio do lago. Há alguns anos, quando minha filha era pequena, minha esposa e eu costumávamos levá-la a um lago próximo para fazer um piquenique, nadar e simplesmente relaxar. Era um local tranquilo, calmo, não muito lotado, o tipo de lugar onde você poderia facilmente esquecer o mundo por um tempo. Certa tarde, depois de terminarmos de comer, minha esposa decidiu dar um mergulho rápido, enquanto eu ficava na praia com nossa filha. Eu a observei entrar na água, o sol brilhando na superfície. Um minuto depois ela parou de repente e se virou para mim, gritando alguma coisa. A princípio não consegui entender o que ela disse, mas sua expressão estava estranha, então eu a ouvi claramente. Acho que acabei de pisar na cara de alguém. Congelei por um segundo pensando que talvez ela estivesse brincando. Mas a expressão no rosto dela não era divertida. Estava pálida, quase aterrorizada. Ela rapidamente começou a voltar para a costa, suas pernas se movendo mais rápido, como se ela não conseguisse sair da água rápido o suficiente. Quando ela voltou para mim, ela estava visivelmente abalada. Ela disse que enquanto nadava, seu pé roçou em algo macio, e a princípio, ela pensou que era uma pedra ou um estranho pedaço de alga marinha. Mas quando ela pressionou o pé, sentiu o formato inconfundível de um rosto debaixo d'água, um nariz, uma órbita ocular. Ela jurou que sentiu o vazio do olho. Pensei em entrar para conferir, mas algo me impediu.
O desconforto em meu intestino, talvez. Decidimos fazer as malas e partir logo em seguida. No dia seguinte, o noticiário local noticiou que um menino desaparecido há dias foi encontrado afogado naquele mesmo lago, não muito longe de onde estávamos. Ele esteve lá o tempo todo, logo abaixo da superfície. Até hoje, minha esposa está convencida de que pisou no rosto dele. Para mais histórias, curta e siga. Sou babaca por recusar continuar pagando a Black Tax, mesmo com minha família passando dificuldades. Tenho 28 anos, sou uma mulher africana e trabalho como professora. Não sou rica, mas me viro bem. Desde que comecei a trabalhar, esperam que eu ajude minha família estendida, pagando compras, mensalidades escolares de primos, enviando dinheiro para minha mãe todo mês, etc. Na nossa cultura, isso é visto como um dever, o que muitos chamam de Black Tax. Eu cresci entendendo isso. Sempre ajudei no que pude, mas ultimamente tem sido demais. Meus irmãos agora esperam que eu cubra tudo e minha mãe não diz não pra eles. Querem que eu pague contas, conserto de carro e até uma contribuição pro casamento de um primo mais novo. Chegou um ponto em que eu disse: chega. Comecei a guardar dinheiro pra mim, pra fazer terapia, viajar, juntar pra um apartamento. Disse pra minha família que não sou um banco e que eles precisam aprender a se virar. Falei pra minha mãe que só ajudarei com o essencial e ela chorou. Minha tia me chamou de aculturada, whitewashed. Meu irmão disse que virei egoísta e esqueci de onde vim, mas passei anos colocando as necessidades deles acima das minhas. Já perdi oportunidades, gastei todas as minhas economias e vivi de salário em salário, enquanto eles compravam celulares novos e roupas de marca. Eu ainda amo minha família, mas estou cansada de carregar todo mundo nas costas. Sou a babaca por finalmente escolher a mim mesma. Minha irmã quase arruinou meu casamento. Eu vou me casar em 2 meses. Tô super animada, mas minha família quase destruiu esse momento. Minha irmã é mãe solo de um menino de 6 anos. Sempre foi mimada. Do tipo que espera que o mundo se curve por ela, porque ser mãe solo já é difícil o suficiente. Mas no último Natal, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Durante o almoço em família, meu noivo foi ao banheiro. A criança foi atrás, trancou a porta e tentou baixar as calças do meu noivo. Meu noivo saiu de lá branco, me contou depois, sem querer causar na hora. Eu fiquei em choque. Quando falei com minha irmã, ela disse que criança é curiosa, que ele não sabia o que estava fazendo e que a culpa era do meu noivo por não trancar a porta. Pedi que ela levasse o menino no psicólogo, ela disse que eu estava sexualizando uma criança. Desde então, meu noivo não quer mais vê-los. E eu entendo. Só que agora, com o casamento chegando, ela surtou porque eu disse que ela e o filho não estão convidados. Me chamou de cruel, elitista e que estou cancelando uma criança. Parte da família ficou do lado dela, mas depois do que aconteceu, eu simplesmente não consigo ter os dois no dia mais importante da minha vida. Sou a babaca por proteger meu noivo e por querer paz no meu casamento? Para mais histórias, curta e siga. Um cara pediu pro meu irmão deficiente trocar o pneu furado. Meu irmão tem uma doença autoimune há alguns anos. Algo que fez com que ele precisasse literalmente reaprender a andar. Nesse processo, ele passou de um andador para uma bengala. A gente morava ao lado de uma rodovia expressa e frequentemente aparecia gente pedindo ferramentas ou ajuda para arrumar o carro. Um dia, um cara com um Mustang para bem em frente à nossa garagem, bloqueando completamente o caminho de entrada da casa. Meu irmão teve que parar o carro na rua e mancar até a entrada, onde o dono do Mustang já estava esperando. O cara do Mustang pergunta se meu irmão poderia trocar o pneu furado para ele. Meu irmão responde: Desculpa, não posso. E será que você pode mover o carro? Tá bloqueando a entrada. O cara pergunta por que ele não pode ajudar. Meu irmão olha pra ele como se fosse o cara mais burro do mundo e responde: Porque eu sou deficiente, ué. Você não viu a bengala? O cara diz que achou que a bengala era só uma desculpa pra não querer ajudar. Depois ainda pede uma chave de roda. Meu irmão diz: Não. Aí o cara pergunta se pode deixar o carro bloqueando a entrada enquanto chama um amigo. Meu irmão: Não. O cara ficou bravo, entrou no carro e foi embora. Sou babaca por ter dado o presente de Natal da minha esposa pra minha ex. Sou casado há 2 anos com minha esposa. Nós temos uma relação boa, mas ela tem uma coisa: é muito minimalista. Odeia bagunça e detesta guardar coisas sem função. No nosso primeiro Natal juntos, eu passei semanas escolhendo um presente que ela fosse gostar. Comprei um colar delicado com pingente personalizado com as iniciais do nosso casal. Nada exagerado, mas com significado. Ela abriu, disse bonito, agradeceu e colocou na gaveta. Nunca usou. 6 meses depois, viu o colar ainda no mesmo lugar. Perguntei se ela não gostava e ela disse: não faz meu estilo. Pode doar ou jogar fora se quiser. Doei, pra minha ex. Explico. Minha ex é uma amiga próxima. A gente nunca se envolveu de novo. Nada romântico. Ela me ajudou muito num período sombrio da minha vida antes do casamento e mantemos uma amizade respeitosa. Um tempo atrás, ela passou por uma cirurgia delicada e eu quis animá-la. Lembrei do colar. Achei que combinava com ela e teria significado agora. Então, dei de presente. E ela amou. Nunca pensei que isso causaria problema. Até minha esposa ver uma foto da minha ex usando o colar. Ela reconheceu na hora. Sua reação foi explosiva. Ela me chamou de traidor, nojento, desrespeitoso. Disse que eu passei um presente do nosso relacionamento para outra mulher. Eu tentei explicar que ela mesma disse para doar ou jogar fora, que nunca usou, que eu só quis fazer algo bom com aquilo, mas ela não quer nem me ouvir. Disse que eu desvalorizei nosso casamento e que se era tão fácil presentear a ex, talvez eu ainda tivesse sentimentos por ela. Honestamente, eu achei que estava sendo prático. Não queria jogar no lixo algo caro e especial que significava algo para mim, mesmo que não para ela. Sou eu o babaca? Para mais histórias, curta e siga. Sou babaca por sair da casa dos meus pais por medo do meu irmão autista. Desde que me separei, voltei a morar com meus pais. Tenho uma filha de 13 anos e um irmão mais novo, que é autista. Eu ajudei a criar, sempre amei ele como se fosse meu filho. Hoje, ele tem 20 anos. E as coisas estão fora de controle. Ele tem crises violentas, se bate, tenta bater na gente, cospe pela casa inteira, quebra móveis e suja tudo. Mesmo tomando muita medicação e fazendo terapia, nada parece dar resultado. Essa semana, ele começou a mexer com facas. Eu entrei em pânico. Pela primeira vez, estou cogitando sair de casa com minha filha. Não é porque eu quero fugir. É medo.
Medo de um dia acordar e ver algo pior acontecer. Medo de perder minha sanidade. Medo pela minha filha. Meus pais são idosos. Eu sou uma mulher de menos de 1,60 m. Ele é um homem com mais de 1,80 m. E não temos forças pra contê-lo. Tem um outro irmão que ajuda como pode, mas ele tem trabalho, tem vida. O patrão dele não vai liberar ele toda vez que a gente precisa de socorro. O pior, meus pais se recusam a aceitar ajuda profissional. Eles não querem internar meu irmão em uma clínica especializada, mesmo tendo condições. Acham que seria um tipo de abandono. Estamos exaustos, fisicamente e mentalmente. A paz simplesmente não existe mais. Eu tentei preservar minha filha ao máximo, mas ela já viu e ouviu mais do que deveria. Sinto que se eu não sair daqui logo, vou enlouquecer. E agora eu me pergunto, se eu sair, estaria abandonando minha família ou salvando minha filha?